Toru era um novato bem sem noção que se matricula numa famosa academia de batalha pra ficar mais forte. Mas tudo muda quando ele é forçado a fazer dupla com a garota mais poderosa da escola e morar com ela. Então começa a botar ela pra ralar de verdade pra ficarem super poderosos. Tudo começa no primeiro dia de Toru na academia, onde ele esbarra numa garota chamada Imari, que sugere que eles caminhem juntos. No caminho, eles se conectam pelo interesse em aprender técnicas de batalha na academia e logo viram amigos. Depois eles vão para a cerimônia de entrada, e Sakua, a sósia da Wandinha Adams, aparece para explicar que todos terão que participar de uma cerimônia de qualificação com a pessoa sentada ao lado como parceiro. No entanto, as coisas desandam quando ela revela que serão forçados a lutar num duelo, e só o vencedor pode se matricular na academia. Enquanto Imari surta, Toru pergunta se podem trocar de parceiro, mas a garota gótica insiste que isso faz parte da dura realidade da escola. Ela então diz aos alunos para usarem as armas de suas almas, chamadas Blaze, para garantir suas vagas. Com isso, os alunos se dividem em pares e começam a lutar ferozmente por seu lugar na escola. No entanto, Toru permanece paralisado enquanto revive uma memória traumática de seu passado. Nesse momento, Imari o traz de volta à realidade e explica que tem algo importante a realizar, o que significa que não pode recuar da luta. Ela então ativa seu Blaze e saca uma espada para desafiá-lo. No entanto, Toru se recusa a ativar sua arma e apenas desvia do golpe dela enquanto ela rasga o chão. Imari não desiste, mas erra todos os golpes até que ele segura a mão dela e manda ela parar. Nesse momento, uma arma descontrolada de outro aluno voa em direção a Imari, mas Toru consegue desviá-la com seu escudo Blaze. Vendo isso, Imari percebe que Toru é um irregular porque seu Blaze não é uma arma, mas ela ainda se recusa a recuar e tenta atacar mais uma vez. No entanto, Toru bloqueia e a domina, fazendo a espada dela voar pela sala. Ele então carrega o punho e soca Imari, jogando-a longe, encerrando o duelo e saindo vitorioso. Após a cerimônia, Imari agradece a Toru por ser gentil, mas o avisa para não subestimar seus futuros duelos. Ela então lhe deseja sorte na escola e some igual ao seu último ficante. Mais tarde na aula, os alunos esperam a próxima aula quando uma gata de cabelo branco chamada Julie entra, e dentre todos os babões da sala, ela escolhe Toru para sentar junto e começa a encarar fixamente. Toru tenta perguntar por que ela o está olhando com segundas intenções, mas Julie se recusa a responder. Nesse momento, uma voadona chamada Rito entra voando pela janela e se apresenta como a professora da turma. Ela então explica que cada aluno será agrupado em pares para morar junto com seu parceiro. E assim como na cerimônia de qualificação, o parceiro será quem estiver sentado ao lado. Toru surta na hora, insistindo que não pode dividir o quarto com uma garota, mas Rito diz que não há outra opção e os aconselha a não fazer muito barulho à noite. Naquela noite, Toru é expulso do dormitório dos meninos como um vira-lata e não tem escolha a não ser ir para o quarto com Julie. Ao chegar lá, ele tenta se fazer de durão até ver Julie ensopada, vestindo apenas uma camisa. Então ele recua rapidamente antes que se meta em encrenca. Depois de se acalmar, Toru pergunta a Julie por que ela o encarou o dia todo. Então ela de repente começa a engatinhar em direção a ele, explicando que está interessada nele. O coração virgem de Toru dispara enquanto ele dá uma espiadinha no peito de tábua dela. Mas ela então explica que está interessada em aprender a técnica que ele usou para derrubar Imari. No entanto, Toru diz que não pode ensiná-la porque o movimento exige demais dela e pode machucá-la. De repente, Julie começa a se sentir exausta do dia e desaba no colo de Toru. Felizmente, Toru não é tão desesperado quanto os tarados que estão assistindo, então ele a cobre na cama como um cavalheiro e lhe deseja boa noite. Na manhã seguinte, Toru acorda e encontra Julie em sua cama, então ele verifica o beliche de baixo para ter certeza de que não está imaginando coisas. Quando Julie acorda, ele tenta perguntar por que ela está em sua cama, mas ela o cala com a visão dos seus melões. Mais tarde naquele dia, durante o intervalo, Toru ouve fofocas sobre ele e Julie se aconchegando no dormitório à noite. Mas ele ignora isso, e quando finalmente encontram um lugar para comer, algumas colegas chamadas Tomoe e Miyabi aparecem pedindo para sentar com eles. Depois que Toru as manda sentar, Tomoe começa a dar uma bronca neles sobre por que é impróprio dividirem um dormitório. No entanto, Julie diz que não há nada melhor, já que Toru a segurou em seus braços na noite anterior. Ouvindo isso, as garotas surtam e chamam Toru de Homem de Cultura. Mais tarde na aula, enquanto Rito ensina sobre os poderes e como funcionam, ela pede sugestões aos alunos, dando-lhes nomes chiques. No entanto, quando ela chama Toru de irregular coabitante, ele esclarece que ele e Julie são apenas colegas de quarto, enquanto todos o olham de lado. Toru então diz a Julie como o comentário dela na cafeteria agora o faz parecer um safadão para todo mundo na escola. Enquanto isso, Rito explica que eles ficam mais fortes quanto mais treinam e que podem subir os níveis de seus poderes através de um ritual de sublimação, realizado no fim do período.
mas alunos que não tiverem corpo e mente treinados o suficiente não subirão de nível e serão expulsos se não ganharem ao menos um nível no ano. Ouvir isso estraga o humor dos alunos, mas Rito acrescenta que terão prática de batalha em seguida. Durante a prática, Tomoe pede desculpas a Toru por tê-lo exposto na cafeteria, e quando ela diz que Julie explicou a situação, Toru a manda parar, já que todos ao redor estão começando a ter ideias. Apesar disso, Tomoe se desculpa mais, e quando tenta se levantar, escorrega e acaba caindo de boca nas partes íntimas de Toru. Ela tenta se afastar, mas só piora as coisas, e nesse momento Julie aparece e pensa que estão praticando técnicas de imobilização. Poucos momentos depois, enquanto Julie e Tomoe lutam, os outros alunos se maravilham com a forma como elas lutam. Surpreso, Toru pergunta a Tora se Tomoe já aprendeu artes marciais antes, e em resposta, Tora diz que ela é de uma antiga escola de artes marciais com um estilo de luta característico. Toru então diz que está impressionado em ver Julie se igualar a Tomoe e pergunta a Tora se ele sabe algo sobre ela. No entanto, Tora diz que eles não conversaram muito, já que moram juntos há apenas uma semana. Depois, Tora diz que gostaria de fazer dupla com Toru quando for a hora dos duelos oficiais, já que uma dupla de menino e menina não funcionaria pra ele. Mas Toru diz que não vai ser pego fazendo dupla com um fracote, e pede a Tora pra mostrar o quanto ele ficou mais forte. Enquanto Julie e Tomoe se elogiam após o treino, Miyabi aparece com toalhas pra elas e as parabeniza. No entanto, quando Julie pergunta se ela gostaria de ser sua próxima oponente, Miyabi recusa rapidamente, enquanto Tomoe chama a atenção delas para Toru e Tora praticando. Mais tarde no dormitório, Toru pergunta a Julie se ela já praticava combate corpo a corpo antes, e ela revela que aprendeu no YouTube, deixando Toru impressionado. Quando ela comenta que ele e Tora também são bem habilidosos, Toru diz que é porque aprenderam no mesmo dojo quando crianças. Algumas semanas depois, Toru encontra a Tora esperando por Julie, e comenta que ele está usando o chapéu de gado com estilo. Enquanto Tora se afasta, Toru lembra sobre a inscrição das duplas que acontece no dia seguinte, e ele diz que está ciente. Pouco depois, enquanto Toru e Julie caminham para o dormitório, ele pergunta com quem ela escolheu formar uma dupla oficial, e ela diz que está pensando em fazer dupla com Tomoe. Julie então pergunta se ele vai fazer dupla com Tora, e Toru confirma que sim. Nesse momento, eles percebem que estão sob uma cerejeira, e depois de comentarem como é linda, Julie diz que é a segunda vez que se encontram sob as cerejeiras. Surpreso por ela tê-lo notado no dia da cerimônia de entrada, Toru de repente se ilumina e sugere que eles vão contemplar as flores no ano seguinte. Mais tarde naquela noite, Toru acorda e encontra Julie na cama com ele. Então ele tenta colocar alguma distância entre eles, mas ela agarra a camisa dele e chama pelo pai. Ouvindo isso, Toru percebe que ela deve ter alguns problemas com o pai, então ele deixa pra lá. No dia seguinte, no escritório executivo, Toru e Tora descobrem que a inscrição continuará até a noite, mas como o escritório está lotado, eles decidem fazer isso mais tarde. No caminho, Toru avista Julie conversando com Tomoe e assume que elas fizeram dupla. Mais tarde, Toru e Tora voltaram ao escritório e receberam um juramento para ler enquanto seguravam seus blazes juntos. Nesse momento, Tomoe e Miyabi aparecem para se registrar, surpreendendo Toru, que então pergunta sobre Julie. Em resposta, Tomoe explica que já havia decidido fazer dupla com Miyabi quando Julie perguntou. Ouvindo isso, Toru percebe que Julie ficará sem dupla, então ele se vira para se desculpar com Tora, que já esperava, e Tora o manda ir. Rapidamente, Toru corre para encontrar Julie, e quando a encontra, pergunta por que ela não disse que Tomoe a recusou. Em resposta, Julie diz que não havia nada que ele pudesse ter feito. Nesse momento, Toru diz que ela pode confiar nele e pergunta se ela gostaria de ser sua parceira. Surpresa, Julie pergunta sobre Tora e diz que Tomoe e Miyabi podem os interpretar mal de novo, mas Toru a assegura que eles terão que explicar as coisas a elas. Quando Julie continua dando mais razões pelas quais ela é uma má escolha, Toru estende a mão e a convida para formar uma dupla com ele. Depois que ela concorda, eles juntam seus blazes e recitam o juramento. Mais tarde no dormitório, Julie começa a cochilar na mesa, então Toru a manda ir dormir. No entanto, alguns momentos depois, ele a encontra em sua cama, então ele pergunta se ela está sonâmbula. Em resposta, Julie diz que as duplas são feitas para estarem sempre juntas, já que fizeram um juramento de passar o tempo juntas. Surpreso, Toru diz que dividir a cama é uma má ideia, mas Julie aponta que em casa, ela divide a cama com a mãe. Toru então aponta que ele não é a mãe dela, e Julie diz que ele é especial, já que a faz querer chamá-lo de papai. O quê? Então Toru concorda em deixá-la dormir em sua cama apenas uma vez. No dia seguinte na aula, Rito afirma que terão uma batalha simulada de Blaze em seguida e explica que na batalha, todos, exceto seus parceiros, são inimigos. Então, mais tarde naquele dia, Julie e Toru praticam na floresta, e depois de um tempo, Toru acaba na mira da espada de Julie e se rende. Enquanto descansam, Toru reclama que é sua quarta derrota seguida, e Julie comenta que ele se mexe como uma vovó depois de umas e outras.
Toru então confessa que está tendo dificuldade em manusear seu escudo, então Julie lhe mostrou alguns movimentos e lhes deu nomes. Divertido com isso, Toru diz que é uma boa ideia e, por sua vez, mostra a ela o golpe final que usou no dia da cerimônia de entrada, explicando que causa dano fatal ao alvo. Mais tarde naquele dia, Toru caminha até o campo e encontra Miyabi exausta de tanto correr. Quando ela desaba, ele corre para ajudá-la e a carrega nas costas. Quando ela recupera a consciência, ela luta para sair das costas dele, mas Toru se recusa por causa da sensação incrível dos seus airbags. Quando ela finalmente se acalma, pergunta por que ele a está carregando, e Toru explica que a está levando para a enfermaria porque ela desmaiou. Depois que ela o agradece, Toru diz para ela pegar leve consigo mesma, mas Miyabi diz que vai atrasar Tomoe se não conseguir subir de nível. Ouvindo isso, Toru pergunta se ela está correndo para alcançar os ancestrais dela, e Miyabi diz que não conseguiu pensar em mais nada. Então Toru explica que correr pode realmente ajudá-la, já que suas habilidades básicas não dependem de talento, mas a aconselha a pegar leve. O dia da batalha simulada finalmente chega, e no momento em que os sinos tocam, os alunos ativam suas armas. Enquanto correm pela floresta, seus primeiros oponentes saltam do arbusto e são derrotados sem falhas. Então eles avançam pelos campos de batalha e eliminam mais oponentes. Pouco depois, eles encontram umas palhaças vestidas com a fantasia de todo marmanjo. E enquanto Toru se pergunta o que fazer em seguida, Julie derrota as moças sem hesitação. Depois Toru aponta que eles têm uma hora restante e, como a maioria das duplas foi eliminada, ele sugere que verifiquem lugares que ainda não viram. Então eles entram no prédio da escola e, enquanto correm pelo corredor, Toru de repente bloqueia um ataque de Tomoe, que então sai da escuridão e diz que estava ansiosa para lutar com eles. Quando Toru responde dizendo que sentem o mesmo, Tomoe de repente ataca com uma arma, mas Toru bloqueia o ataque dela com seu escudo, enquanto Julie salta para evitar o golpe. Nesse ponto, Toru afirma que Tomoe não será uma oponente fácil, e em resposta, Tomoe se gaba de seus diferentes estilos de luta e armas. Nesse momento, ela os ataca e chama Miyabi, que então ativa sua arma e ataca pela retaguarda. Nesse momento, Julie diz a Toru para cuidar das costas dela enquanto ela corre em direção a Tomoe. Enquanto isso, Toru bloqueia o ataque de Miyabi com seu escudo, mas ela o empurra até que seu poder se esgote. Depois, Miyabi admite que é inútil, enquanto Toru a elogia e sugere que trabalhem duro para ficarem mais fortes. Enquanto isso, Julie bloqueia os ataques da lâmina de corrente de Tomoe. E assim que encontra uma brecha, aponta sua espada para Tomoe, mandando-a se render. Quando Tomoe se maravilha com a forma como Julie antecipou seu ataque, Julie diz que não pode baixar a guarda perto de alguém tão habilidosa quanto ela. Depois que Tomoe admite a derrota, Toru e Julie percebem que só tem tempo para mais uma batalha. Então decidem encontrar Tora e sua dupla. De repente, eles ouvem um grito alto e correm para verificar. Lá, encontram Tora e sua dupla derrotados e perguntam se estão bem. Rito então aparece perguntando o que aconteceu e Tora explica que eles acabaram de chegar ali. Enquanto tentam cuidar de Tora, ele de repente os avisa para olharem para trás e, ao se virarem, Rito os ataca com sua lâmina. Felizmente, eles evitaram o ataque, então ela os elogia por serem rápidos o suficiente, surpreendendo Toru, que então pergunta por que ela os está atacando. Julie então pergunta a Toru se ele está bem, mas então ele percebe que foi ferido, surpreendendo ao descobrir que uma arma Blase poderia machucá-lo. Nesse momento, Rito ri e explica que, ao contrário do que foram levados a crer, as armas Blase podem ferir humanos alterando a forma como o usuário pensa. De repente, Rito ataca novamente, mas desta vez, Julie a impede e pergunta se ela quis dizer que o Blaze poderia ferir pessoas quando usado com a intenção de matar. Rito então confirma isso e os avisa para não contarem a ninguém. Depois disso, ela pega o Blaze de Tora e o destrói, fazendo Tora gritar enquanto explica que destruir um Blaze danifica o espírito do usuário por um dia inteiro. Irritado, Toru pergunta por que ela os está atacando e Rito diz que é seu trabalho eliminar novos recrutas promissores. Instantaneamente, ela salta e os ataca de cima, mas Toru se defende com um escudo enquanto Julie é atacada e arremessada contra um pilar. Toru então a ataca por trás, mas Rito desvia de todos os seus ataques e contra-ataca com um chute no estômago. Justo quando ela tenta arrancar a cabeça dele, Julie intervém para salvá-lo, mas acaba no chão. Então Rito tenta atacar primeiro, mas Toru absorve o golpe com seu escudo enquanto pergunta a Julie se ela está bem. Rito então diz a Toru para se preocupar consigo mesmo primeiro e afirma que fracotes merecem morrer. Isso de repente desencadeia algumas memórias amargas em Toru, então ele fica furioso e a ataca com seu golpe secreto. No entanto, Rito escapa disso e pergunta quem está pronto para morrer primeiro. Julie então se levanta para defender Toru, que então tenta atacar dizendo que vai proteger Julie. Então, Rito lança uma barragem de ataques em Toru, e quando ela o domina, Toru então menciona um ataque que Julie nomeou enquanto praticavam, e Julie pegou a dica, então ela desliza para bloquear o ataque de Rito, enquanto Toru carrega e destrói a arma dela. Na manhã seguinte, Toru agradece a Julie por pegar a dica dele durante a batalha, enquanto Julie o elogia por usar o cérebro. Toru afirma que Rito foi presa e se pergunta o que ela quis dizer com fazendo o trabalho dela.
Depois disso, Toru se encolhe por causa de seus ferimentos, e Julie corre para ajudá-lo, mas ela acaba por cima. Coincidentemente, Tomoe e Miyabi entram com mantimentos para eles e surtam ao vê-los. Mais tarde à noite, Toru acorda de um pesadelo e encontra Julie o observando. Então ele diz a ela que só precisa de um pouco de ar fresco. Ao sair, Julie o segue e pergunta quem é Adwa, já que ele estava murmurando o nome enquanto dormia. Ele então diz a ela para esquecer, mas Julie acrescenta que ele ameaçou acabar com alguém enquanto dormia e pergunta se o objetivo dele é vingança. Ela então mostra a ele uma cicatriz nas costas e revela que é apenas uma vingadora como ele. Em outro lugar, uma senhora chamada Lilith nada num riacho e, ao sair, ela diz à sua empregada, Sarah, que vai encontrar alguém tão especial quanto ela. Na manhã seguinte, Toru acorda e se pergunta se tudo o que aconteceu durante a noite foi um sonho. Ele então se vira e sente algo macio, então abre os olhos e percebe que sua mão estava nos macios de Julie. Rapidamente, ele tira a mão para evitar um processo, mas Julie a agarra e a coloca de volta em seus seios. Chocado com isso, Toru surta e cai do beliche de cima. Depois Toru se desculpa e diz que não sabia que ela estava em sua cama. Então Julie pergunta se seus mini-pires eram tão pequenos que ele não conseguiu identificar o que eram. O quê? Mas Toru surta e diz que é inexperiente com as partes femininas. Enquanto ele se culpa pelo erro, Julie diz que se sentiu sozinha depois de ser lembrada de seu passado e pede desculpas a Toru. No dia seguinte na escola, ao entrar na sala, Toru se surpreende ao ver Tora e Tatsu na aula. Então ele pergunta por que eles estão lá. Em resposta, Tora diz que os ferimentos não são suficientes para mantê-los na cama. Ouvindo isso, Tomoe comenta que os ferimentos que Hito infligiu a eles eram sérios e aconselha Tora a não abusar da sorte. De frente para Toru, Tora pergunta por que ele contou a Tomoe como foi derrotado. Em resposta, Toru explica que Tomoe apareceu na cena e prestou os primeiros socorros. Ao ouvir isso, Tora e Tatsu agradecem as garotas por ajudá-los enquanto Toru provoca Tora. Nesse momento, Tomoe se pergunta por que Hito os atacou com tudo durante a batalha, e Toru revela que ela disse que estava fazendo o trabalho dela. Quando ele acrescenta que não haverão tão cedo, Hito entra casualmente na sala, perguntando se os alunos descansaram o suficiente e sugerindo que continuem com as aulas. Depois eles a seguem para o corredor, parecendo uma turba enfurecida. Então Hito os manda se preparar para a próxima aula e não tentarem nada engraçadinho. Ignorando isso, Toru pergunta com raiva por que ela está na escola, e em resposta Hito anuncia a chegada de Sakuya, a presidente do conselho, que então convoca os alunos ao seu escritório e revela que reintegrou Hito. Toru então a lembra que Hito quase os matou, mas Sakuya afirma que eles sobreviveram, e além disso, Hito é a melhor em treinar seus alunos. Não convencida, Tomoe intervém dizendo que Sakuya só considera os fins ignorando os meios, e Sakuya admite que só se importa com os resultados. Enquanto os alunos a encaram com descrença, Sakuya afirma que eles participarão de um ritual de sublimação que os avançará para o próximo nível. Toru então pergunta se ela está tentando suborná-los, mas Sakuya diz que é uma recompensa por seu talento impressionante. Mais tarde na aula, Toru reflete sobre o veredito de Sakuya, enquanto Hito explica aos alunos como suas habilidades aumentam ao subir de nível. De repente, Lilith surge, como se fosse a dona do lugar, e pergunta a Toru se ele é o tal irregular. Ao abrir os olhos, ele se depara com o rosto dela a meros centímetros do seu, e então confirma que sim, é ele mesmo. Lilith, com um ar de quem não aceita não, manda que ele a siga. Enquanto ela já se vira pra sair, Toru, meio sem graça, aponta que está no meio de uma aula, sabe? Lilith então vira-se pra Hito e pergunta se ela tem alguma objeção, mas Hito, sem pestanejar, manda Toru ir em frente. Toru, já pé da vida, exige que ela resolva o que quer que seja ali mesmo, na aula, mas Lilith, com um sorriso debochado, responde que não é da conta dele. Ora! Quando Toru, a contragosto, finalmente concorda em acompanhá-la, Lilith se apresenta formalmente e anuncia com certo orgulho que se transferiu diretamente da Inglaterra. Em seguida, eles se acomodam em um galpão particular, onde Lilith, sem rodeios, declara que daquele momento em diante eles seriam parceiros de dupla. Chocado, Toru tenta argumentar que já tem um parceiro de dupla, mas Lilith, com um ar de superioridade, simplesmente diz que isso não importa, afinal, ela é especial. Em seguida, ela revela que ouviu boatos sobre um tal irregular e que se meteu em 1001 confusões para conseguir a transferência de escola, o que deixa Toru boquiaberto. Ele então pergunta, incrédulo, se ela fez tudo isso só para formar uma dupla com ele. Quando Lilith confirma tudo isso, Toru, tentando se apegar às regras, aponta que o regulamento da escola é bem claro. Duplas não podem ser desfeitas. No entanto, Lilith, com um sorriso maroto, afirma que as regras não se aplicam a ela, pois ela é, veja bem, uma exceção. Ela então exige uma resposta de Toru, que sem pensar duas vezes, a rejeita e se retira, deixando-a para trás. Mais tarde, naquele mesmo dia, Hito, sem dó nem piedade, pune Toru por ter matado a aula dela. Quando ele surta de vez, ela, com um sorriso sádico, declara que vai puni-lo à vontade, até se cansar, já que não pode nem encostar em Lilith. Depois de tudo, Toru se afunda na banheira do dormitório, sonhando que um asteroide caia bem na cabeça da Hito, onde quer que ela esteja, para resolver o problema de uma vez por todas. Nesse exato momento, Julie aparece, toda fofa, para entregar a toalha dele, mas Toru, meio sem jeito, pede para ela deixar na porta. Pouco depois, enquanto tomam um chá tranquilamente, Julie, com um olhar pidão, pergunta a Toru se eles não poderiam dormir juntos de novo. Mas no instante em que ele se lembra da confusão da última vez, ele muda de assunto rapidinho e a convida para sair, tipo, vamos dar uma volta? Quando ela, toda animada, concorda em sair com ele, Toru, aliviado, pergunta onde ela gostaria de ir.
Julie, sem hesitar, responde que adoraria ir às compras para renovar o guarda-roupa. Justo quando ele começa a comemorar internamente, no dia seguinte lá vão eles, pegando um trem rumo à cidade para o tão esperado encontro. Julie, de repente, tem um flashback do momento em que convidou Miyabe para ir junto, mas ela sem rodeios convida para se juntar. Pouco depois eles chegam ao shopping e, claro, chamam a atenção de todo mundo. Mas o que eles nem imaginam é que estão sendo observados de perto, tipo espiões, por Miyabe e Tomoe Wei. Em seguida, eles encontram uma loja cheia de opções, e Julie, toda animada, pega vários looks para experimentar, enquanto Toru, com pose de expert, faz o papel de juiz da moda. Depois de provar um monte de combinações, com um sorriso maroto, Julie diz que comprou aquelas peças só porque ele gostou, viu? Enquanto Toru fica depois, eles continuam explorando outras partes do shopping, tipo um Toru então com um sorvete pra Julie e um de rum com passas pra ele. Mas, por algum motivo que só ela entende, Julie simplesmente abandona o copo dela e declara que queria mesmo era provar do copo do Toru. Ele, claro, resmunga sobre ter que alimentá-la em público, que vergonha. No entanto, Julie, com a maior naturalidade, diz que faz isso com os pais o tempo todo. Então Toru, meio que se dane, ignora as consequências e alimenta um pouco do seu copo, enquanto ela, sem cerimônia, faz o mesmo. Oprimido pelo constrangimento, Toru pergunta se ela está satisfeita e ao notar que ela está ficando vermelha como um pimentão, questiona se ela está com febre. Mas pelos movimentos meio desajeitados dela, ele percebe com um susto que ela está completamente bêbada. Enquanto Toru tenta, em vão, fazer Julie voltar à realidade, Miyabe e Tomoe Wei os observam de longe, tipo detetives, pensando que algo muito sério está rolando entre os dois. De repente, do nada, um grupo de palhaços, sabe-se lá de onde, surge e cerca Tomoe e Miyabe, pegando-as de surpresa. No entanto, as moças, tentando se desvencilhar, tentam ir embora, mas os rapazes, sem cerimônia, as agarram, impedindo-as de sair. Justo quando a situação começa a ficar bem feia, Toru, num piscar de olhos, corre para o local e manda os caras pararem com aquilo. Julie, então, se junta a eles, pegando as outras moças de surpresa. Enquanto Toru, com um ar protetor, afirma que as garotas estão sob sua responsabilidade. Enquanto eles ainda estão naquela discussão sem fim, Lilith surge do nada, como um fantasma, com sua blouse em forma de rifle flamejante e, sem hesitar, derruba os bandidos num piscar de olhos. Isso, claro, atrai a atenção de todo mundo ao redor. Rapidamente, Lilith faz sua arma desaparecer, e Toru, finalmente, entende por que ela é conhecida como a exceção. Mais tarde, as moças curiosas dão uma passadinha na seção da Victoria's Secret do shopping, e claro, não resistem a experimentar umas lingeries de renda bem ousadas, mas no exato momento em que saem mais tarde na escola, Toru tenta convencer os amigos sobre o tal rifle Blaze de Lilith, mas eles, claro, não dão a mínima. Afinal, ninguém nunca viu ou sequer ouviu falar de uma arma dessas. Toru, então, argumenta que é exatamente por isso que ela é chamada de a exceção. E aproveitando o gancho, aponta que Lilith está mais uma vez ausente da aula. Enquanto isso, em algum lugar misterioso, Lilith, com um sorriso malicioso, lustra um rifle e fantasia com detalhes sobre a ideia de fisgar Toru. Mais tarde, durante as aulas de natação, Tomoe simplesmente arrasa, deixando todo mundo de queixo caído com suas habilidades aquáticas incríveis. Enquanto os outros pensam em se esforçar ao máximo para um dia chegar perto dela, Toru, por sua vez, logo saca que aquilo é o efeito de ter subido de nível após o ritual de sublimação. Enquanto ele reflete sobre a indiferença que sentiu depois do ritual, Toru avista Tatsu arremessando uma bola com uma força tão, mas tão incrível que varre todo mundo pra longe, tipo um furacão. No entanto, Tatsu, com uma força impressionante, bloqueia a bola com o punho, criando uma onda gigantesca na piscina que quase vira tudo. Justo quando Toru pensa que ele próprio ficou mais rápido e poderoso, ele também avista Miyabe nadando mais veloz que qualquer um na piscina. Ele então elogia a velocidade dela, e cavalheiro que é, a ajuda a sair da água. Enquanto ela o agradece, toda feliz por tê-la animado, Tomoe surge e diz a Miyabe para estufar o peito com orgulho. Afinal, elas subiram de nível, e isso é motivo de festa. Rito então se intromete na conversa, fazendo comentários bem sugestivos sobre os melões das moças. E para completar, pergunta a Toru se ele concorda com a avaliação dela. Que situação. Envergonhadas, as moças no reflexo cobrem seus melões, enquanto Toru, sem graça, tenta se esquivar, dizendo que aquilo não tem nada a ver com ele. Nesse exato momento, Tomoe se afasta com um olhar de reprovação e chama Toru de pervertido. Pra surpresa geral, ela simplesmente não ressurge, enquanto ela, sem querer, demonstra suas impressionantes habilidades de afogamento. Toru, um ato heróico, pula na água pra salvá-la. Depois de tirá-la da piscina, ela, toda sem graça, revela que na verdade nunca aprendeu a nadar na escola anterior. Que mico. Divertido ao ver Julie ser tão ruim em algo pela primeira vez na vida, Tomoe, entre risadas, pede pra ela dar um tempo, enquanto Toru, todo cuidadoso, a enrola numa toalha pra que não pegue um resfriado. Depois dessa confusão, Toru e Tora partem para testar suas habilidades recém-aprimoradas, enquanto Miyabe, lá no fundo, suspira e deseja com todas as forças ter sido ela a que quase se afogou, só para ter a atenção do Toru. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto Toru e Julie caminham pra aula, ela com um olhar pidão pede para ele ensiná-la a nadar. Ele então concorda, mas de repente a dispensa dizendo para ela ir na frente. Toru então se dirige ao galpão particular onde encontra Lilith, tranquilamente desfrutando de uma xícara de chá, como se nada estivesse acontecendo. Nesse instante, Toru, com um ar de preocupação, pergunta por que ela tem matado tantas aulas. Lilith, com um encolher de ombros, responde que a academia é apenas um passatempo para ela, nada demais. Preocupado, Toru argumenta que agindo assim, ela nunca fará amigos, o que surpreende Lilith. Ela então comenta com um sorriso que ele é até que doce por ter salvado as moças no shopping no dia anterior. Em resposta, Toru, meio sem graça, diz que é algo normal para ele ajudar os amigos e que, por falar nisso, ele tem uma pergunta importante para fazer a ela. Lilith, então, o interrompe abruptamente com um sorriso malicioso e declara que só responderá a pergunta se ele a levar para um encontro. Que ousadia. Na sala de aula, Rito, com um sorriso de canto, percebe a ausência de Toru e dá uma risadinha, o que deixa os amigos dele preocupados. Enquanto isso, Toru, a contragosto, está num parque de diversões com Lilith. E enquanto ela faz um escândalo, tipo uma birra de criança mimada, todo mundo a encara como se ela tivesse acabado de fugir de uma clínica de reabilitação, sabe? Quando Toru tenta, em vão, pedir pra ela se acalmar, ela surta ainda mais e o arrasta sem dó nem piedade pra tirar fotos. Mas como os airbags dela estavam, digamos, bem próximos do braço de Toru, ele tenta avisá-la, meio sem jeito, mas ela simplesmente o ignora e continua puxando, sem dar a mínima para o constrangimento dele. Em seguida, eles se aventuraram num passeio por um vulcão cenográfico e, claro, registraram um momento com fotos divertidas numa cabine fotográfica.
Mais tarde, naquele mesmo dia, sentados num banco de parque, Lilith comenta, com um ar de superioridade, Lilith, toda que animada, Toru tem uma eles deem resistência uma olhada num prédio física que bem fraquinha. E assim, Eles ele, passam as por próximas sua horas vez, caçando monstros responde falsos que no está cenário de mais caverna exausto assombrada. mentalmente Enquanto Toru do que atira com fisicamente, olhos vendados, pra ser bem errando tudo. sincero. Lilith, com uma precisão impecável, acerta todos os alvos com um único tiro, sem errar um sequer. Surpreso com a mira dela, Toru comenta, impressionado, que ela é uma atiradora e tanto. Lilith então revela que caçar tem sido seu passatempo favorito desde a infância, uma verdadeira paixão. E pra completar, ela ainda conta que dedicou muito tempo montando e aprimorando armas, que por sinal são suas ferramentas de combate preferidas. Quando ela acrescenta que as armas parecem ser uma extensão da sua própria alma, assim como a Blaze dele, Toru, de repente, é invadido por lembranças dolorosas do seu passado. Em seguida, Lilith é declarada a jogadora com a maior pontuação do jogo, e como prêmio, recebe um bicho de pelúcia gigante que ela aceita com um sorriso. No caminho de volta, o céu se ilumina com um espetáculo de fogos de artifício, e Lilith, com um ar misterioso, diz a Toru que é a hora de fazer a pergunta dele. Então Toru, curioso, questiona por que ela usou sua Blaze em um espaço público. Lilith, sem hesitar, responde que é a coisa mais natural do mundo mostrá-la ao seu futuro parceiro de dupla, não é mesmo? Lilith então acrescenta que saber da existência de uma pessoa diferente como ela a deixou super animada. E depois de listar com uma convicção inabalável todas as razões pelas quais eles deveriam, mais tarde Toru chega ao dormitório bem depois do tomar uma dupla, Julie, que estava de estende olho, a mão com a para vista ele. retornando. Mas quando ele chega à porta, percebe com um susto que está para trancado. seu parceiro Então de Julie o dupla. chama com uma Que voz baixinha pressão. lá da varanda, e ele num salto impressionante pula para encontrá-la, agradecendo-a por ter dado uma mãozinha. De repente, ele a prensa contra a parede, bem na hora em que o vigia passa, inspecionando a área. Assim que o guarda se afasta, Toru, aliviado, pede desculpas por ter chegado tão tarde. Ele então confessa meio sem jeito que estava com Lilith, e revela que ela, para sua surpresa, o convidou para formar uma dupla com ela. Quando Julie, com um ar de preocupação, fica apreensiva com a notícia, Toru rapidamente revela que recusou categoricamente a oferta de Lilith, e mais ainda, contou a ela sobre a promessa que havia feito à própria Julie. No parque de diversões, Lilith, furiosa, deu um tapa na cara dele por rejeitá-la, e com os olhos em chamas, declarou que jamais o perdoaria, antes de sair pisando duro, cheia de raiva. Toru então pede desculpas, todo sem jeito, por não ter contado a ela sobre os insistentes pedidos de Lilith antes. Mas Julie, com um gesto carinhoso, simplesmente toca o rosto dele e o agradece com um sorriso por tê-la escolhido. Nesse exato momento, Rito, com um ar de quem adora uma confusão, anuncia que eles terão uma batalha interclasses contra os alunos do segundo ano. Mais tarde, enquanto os calouros observam o treino dos veteranos, Rito afirma que vários deles são tão fortes quanto ela, e com um sorriso malicioso, aconselha que o primeiro ano elabore um plano muito bom para não serem picados em pedacinhos, sabe? Depois que Rito se retira, Toru e seus amigos ficam super preocupados em ter que enfrentar aqueles oponentes absurdamente poderosos. Nesse exato momento, Lilith, com a maior naturalidade, entra no campo para perguntar aos veteranos se eles poderiam, por favor, começar a batalha imediatamente. E para chocar a todos, ela se oferece para enfrentar todos eles, sozinha, como representante dos calouros. Que audácia. Ao ouvir aquilo, os veteranos, claro, pensam que ela pirou de vez. Então, Lilith, sem hesitar, atira em um deles para provar seu ponto, tipo, eu não estou brincando. Poucos momentos depois, Lilith derruba o último dos veteranos, enquanto seus colegas de classe assistem, boquiabertos. Sakuya, então, comenta, com um ar de indignação, que é um absurdo Lilith estragar um evento que ela mesma organizou, só porque se considera uma exceção. Que desaforo. Em resposta, Lilith, com um sorriso enigmático, diz que vai organizar uma festa dançante para aprofundar seu relacionamento com os colegas. O dress code, suas blazes, e a música. O choque das espadas. No dia da batalha, Lilith caminha tranquilamente por um corredor do local quando uma garota, achando que ela era um alvo fácil, atira uma flecha em sua direção. No entanto, quando a fumaça se dissipa, a garota percebe chocada que Lilith simplesmente pegou a flecha no ar. Lilith então, sem perder tempo, a derruba com um único tiro certeiro. De repente, Pouco os depois outros ela encontra alunos Toru, que estavam meio sem graça no escondidos corredor. saem Ele correndo apressadamente para pede atacá-la de desculpas uma por ter vez recusado o só, pedido dela para mas formar uma Lilith, dupla. com uma Mas Lilith, agilidade com um sorriso impressionante, desafiador, avisa que ele não derrota deve nem a pensar todos, que ela vai pegar um por leve um, só porque ele se sem dar desculpou, chance viu? a A ninguém. batalha é batalha. Em resposta, Toru, com um ar determinado, diz que quer que ela lute com toda a sua força e que, quem sabe, depois da batalha, eles possam até se tornar amigos. Surpresa com a ingenuidade dele, Lilith aponta que ele é um tapado e tanto. E de repente, sem mais nem menos, eles se lançam um contra o outro, iniciando o combate. Enquanto Lilith dispara uma saraivada de tiros contra ele, Toru, com agilidade, desvia de cada um e pede pra ela parar de destruir o prédio. Mas ela, com um sorriso debochado, responde que vai consertar tudo depois, sem problemas. Então Lilith mira e atira nele novamente, mas ele, para surpresa e diversão dela, bloqueia o tiro com seu escudo, mostrando que não é tão fácil assim. Ao conseguir se aproximar, Toru a envolve num combate corpo a corpo intenso. E de repente, como se tivesse ensaiado, Tomoe ataca com sua lâmina de corrente, enquanto Tatsu, com sua lança, investe contra ela, numa investida coordenada. Que trabalham em equipe. Quando Julie, apressada, avança contra Lilith e tenta cortá-la em pedacinhos, Lilith, esperta que só, percebe que eles estão tentando derrubá-la de uma vez só. Então, ela salta para o andar térreo e, com um ar de professora, dá uma lição a ele sobre o porquê da estratégia dele ser uma completa porcaria, sem tirar nem pôr. No exato momento em que Lilith desaparece de vista, seus colegas de classe também saltam para o andar térreo. No entanto, Miyabi, num deslize, cai de cara no chão, bem em cima dos seus bolinhos de arroz. Toru, gentilmente, se oferece para ajudá-la. Eles se reúnem rapidamente para discutir a próxima jogada. Tomoe então explica as opções. Ou eles vão atrás da Lilith com tudo, ou armam uma emboscada daquelas para pegá-la de surpresa. Toru, Nesse instante, todos concordam em ir atrás atrás dela. então se evitem não dois viu grupos, absolutamente uma tentativa nada, coordenada de juro. encurralar Lilith de uma vez por todas. No entanto, quando a equipe de Toru procura por todos os lados e não consegue encontrá-la, Toru, com um mau pressentimento, imagina que ela deve estar em algum lugar à espreita, esperando para abatê-los um por um. De repente, Tatsuya é atingido por um tiro, e Lilith, com um sorriso vitorioso, sai do esconderijo, declarando que camuflagem é sua especialidade, especialmente na hora da caça.
Irritado com a situação, Toru ataca, mas ela com facilidade bloqueia seus golpes e com um ar de deboche diz pra ele esperar a vez dele. Afinal, ele é o prato principal. Nesse exato momento, Julie, impulsiva, vai atrás dela. E apesar do aviso desesperado de Toru pra ela esperar os outros chegarem, ela, confiante, responde que vai ficar super bem. Não se preocupe. Infelizmente, Lilith, com uma precisão assustadora, prevê todos os movimentos de Julie e a arremessa de volta para o andar térreo. Antes mesmo que ela consiga pousar, Lilith já mira para abatê-la com um tiro certeiro. Mas Tomoe, num piscar de olhos, surge e a salva do disparo. E as duas rapidamente procuram um abrigo, escapando por um tris. Lá, Toru percebe com um susto que Tomoe foi atingida. Julie, sentindo-se culpada, pede desculpas e assume toda a responsabilidade. Tomoe então pergunta a Julie se algo estranho aconteceu, já que ela tem se contorcido e agido de forma esquisita o dia todo. Mas Julie, disfarçando, insiste que não há absolutamente nada de errado com ela. Depois disso, Toru tem uma ideia genial. Pouco depois, ele se posiciona num ponto aberto do prédio e encena um pequeno drama, onde ele e Julie interpretam Romeu e Julieta, com direito a tudo, enquanto ele faz um carinho na cabeça dela e declara que ela sempre será sua dupla, Lilith. Do nada, surge e pergunta com um ar de impaciência se eles por acaso esqueceram que estão no meio de uma batalha. Ora. Em resposta, Toru, meio sem graça, diz que ela o pegou totalmente de surpresa. E ela, com um sorriso de canto, revela que essa é uma das grandes vantagens de ser uma caçadora, sabe? Quando ela se junta a eles no andar térreo e sugere que pulem a parte chata da enrolação, Toru, irritado, sai do esconderijo e, sem rodeios, diz que ela é muito irritante mesmo. Então, eles atacam de uma vez só, mas Lilith, com uma agilidade impressionante, se defende e atira em Julie, que por sua vez se protege usando sua Blaze. Não querendo ficar de fora da ação, Toru ataca por trás, mas, pra seu azar, tropeça e cai bem antes que Lilith pudesse, digamos, apagar a luz dele de vez. No entanto, quando Toru avança para atacar, Lilith, sem hesitar, atira nele, pegando seus camaradas de surpresa. Apesar de tudo, Toru, com um sorriso confiante, diz a eles que ainda podem vencer a luta. Afinal, ele tem Lilith exatamente onde queria, na palma da mão. Então, ele atinge o chão com sua Blaze, e Lilith, num salto rápido, se impulsiona para fora do chão antes que o tremor resultante pudesse sequer tocá-la. Do nada, Miyabi, com uma fúria impressionante, avança contra Lilith com sua lança. Mas ela, com uma agilidade incrível, desvia do ataque, pegando seus oponentes de surpresa, e num piscar de olhos, atira em Tora e Julie. Enquanto Tora assiste, o que com ar de quem desvendou o mistério, declara que veio através das mentiras que não precisa dela. Recarregar manualmente, como eles, Julie, para a surpresa de todos, se levanta de repente e com um golpe rápido, nesse exato momento ela percebe com um certo choque que seu tiro apenas raspou em Julie, enquanto Toru, com um ar de vitória, anuncia que a batalha finalmente chegou ao fim. No entanto, Lilith teimosa que só pega seu rifle e se havia atirado a admitir a derrota. Toru então se prepara para mais um round, mas de repente é atingido por um tiro inesperado. Enquanto ele sangra, Toru com dificuldade afirma que o tiro veio de uma arma de verdade, não de uma Blaze. E nesse exato momento, alguns homens armados, vestindo armaduras pesadas, invadem o local. O líder deles, um tal de Kelvin, então, tira a máscara e com um tom sério diz a Lilith que eles têm um convite muito especial para ela, vindo diretamente do Smith. Ao ouvir aquilo, Lilith, com um ar de desprezo, declara que não vai honrar um convite tão rude e desrespeitoso. Mas Kelvin, sem pensar duas vezes, atira nela e com uma voz ameaçadora, manda os outros homens armados a convencerem. Nesse exato momento, Kelvin, sem escrúpulos, faz Miyabi de refém, e Lilith, sem outra opção, aceita o convite deles. Enquanto a escola para o telhado, ela, com um olhar de lamento, pede desculpas a Toru por não conseguir completar a batalha deles. Depois, enquanto os alunos perguntam confusos quem seriam aqueles homens, Toru, com uma determinação inabalável, declara que não se importa e que vai resgatar Lilith, custe o que custar. Pouco depois, Toru, com uma coragem impressionante, intercepta os homens e exige com voz firme que eles devolvam Lilith imediatamente. Mas Lilith, preocupada, diz a ele que ele não tem a menor chance de salvá-la em seu estado tão enfraquecido. Nesse exato momento, Kelvin abre fogo contra Toru, que com uma força de vontade incrível, bloqueia os tiros e canaliza cada gota de energia que lhe resta num golpe devastador que ele descarrega no chão. De repente, os homens são arremessados para longe pela onda de choque avassaladora do soco de Toru. Enquanto ele agarra Lilith, os outros alunos, em um ataque coordenado, investem contra os demais homens. Enquanto isso, Kelvin, com um olhar de fúria, aponta sua arma para Toru e Lilith. Mas Lilith, sem hesitar, ativa seu rifle Blaze, e juntos, com um tiro sincronizado, eles o derrubam de uma vez por todas. Em seguida, enquanto Lilith e Toru, mesmo todos machucados e exaustos, decidem que vão terminar a batalha deles, Kelvin, para a surpresa de todos, se levanta dos escombros e com a voz falha, relata a seu superior sobre a missão que, infelizmente, falhou. No entanto, seus superiores, com um tom misterioso, dizem que está tudo bem, afinal o verdadeiro objetivo deles é capturar Sakuya, a lendária bruxa Blaze. No dia seguinte, enquanto os amigos de Toru o visitam na enfermaria da clínica, Lilith, do nada, aparece pegando-o de surpresa. Quando Toru, meio confuso, pergunta se ela está perdida, ela, com um sorriso maroto, responde que está apenas dando uma olhadinha no amigo, e, claro, o agradece por tê-la salvado daquela enrascada. Depois disso, ela, com um ar de arrependimento, pede desculpas aos outros alunos por tê-lo subestimado, e virando-se para Toru, pergunta se ele não gostaria de reconsiderar o pedido dela para formar uma dupla. No entanto, Toru, com um sorriso gentil, diz que já tem uma parceira, e Julie, toda possessiva, se inclina sobre ele, tipo, tá vendo? Pra provar o ponto. Ignorando completamente a cena, Lilith, sem a menor cerimônia, planta um beijo bem na boca de Toru, fazendo todo mundo surtar de vez. Algum tempo depois, Mia, no banho, reflete sobre como foi feita refém e, com um peso na consciência, pensa que é apenas um fardo para seus amigos, uma inútil. Nesse exato momento, Tomoe, do nada, surge no chuveiro e diz a Miyabi para parar de duvidar tanto de si mesma e trazer de volta a Miyabi que todo mundo ama, aquela cheia de vida. Ao ouvir isso, Miyabi com um sorriso pensa em Toru. Algum tempo depois, os alunos embarcam num navio para um acampamento de treinamento. A bordo, enquanto Toru, todo atencioso, cuida de sua parceira enjoada, Miyabi aparece e pergunta, preocupada, como Julie está se sentindo. Em resposta, Toru, com um ar de quem entende do assunto, diz que Julie estaria muito melhor pegando um ar fresco lá fora, e curioso, pergunta a Miyabi por que ela está ali perambulando. De repente, Miyabi, toda vermelha, começa a brilhar intensamente e meio sem jeito tenta se sentar ao lado de Toru, com uma intenção bem clara. No entanto, o navio de repente balança com força, e ela, sem conseguir se equilibrar, cai bem em cima de Toru, com seus melões fazendo um impacto e tanto. Nesse exato momento, Tora e Tatsu aparecem para avisar Toru que Rito está chamando por eles. Pouco depois, quando os alunos se reúnem, Rito, com um sorriso enigmático, anuncia que a ilha já está no horizonte e que eles terão que nadar até lá para dar início ao acampamento de treinamento. Que loucura.
Surpreso com a ideia, Toru, incrédulo, pergunta a Rito se ela por acaso bateu a cabeça antes de fazer um anúncio desses. Mas pra piorar ainda mais a situação, Rito, com um sorriso sádico, diz que eles terão que nadar usando os próprios uniformes. Enquanto isso, Toru avista Sakuya os observando com um olhar frio lá da ponte e murmura que para ela, eles são todos meros ratos de laboratório, coitados. Então Rito, com um mapa em mãos, mostra a eles a localização do centro de treinamento e sem mais delongas, manda que se mexam. De repente todos são literalmente jogados no oceano sem aviso prévio. Poucos momentos depois, Toru, com Julie nas costas, nada com determinação e a assegura com um sorriso que eles vão alcançar os outros rapidinho, não se preocupe. Nesse exato momento, Lilith, com um estilo bem dramático, surge no helicóptero, anunciando em alto e bom som que está atrasada porque estava, veja bem, escolhendo o maiô perfeito. E sem perder tempo, ela tira o uniforme ali mesmo e salta do helicóptero, declarando a Toru, com um sorriso provocador, que sua futura esposa finalmente chegou pra festa. Irritada com a ousadia, Julie, com a voz embargada, manda Lilith deixar Toru em paz, afinal, ele é o parceiro de dupla dela. Isso surpreende Lilith, que com um ar de deboche pergunta se Julie por acaso não sabe nadar. Ao comentar que Julie está literalmente afundando Toru, ele sugere que eles cheguem logo à ilha, enquanto Lilith, com um sorriso desafiador, o convida para uma competição de natação. Quando finalmente chegam à praia, Toru, exausto, tenta recuperar o fôlego, enquanto Julie, toda resmungona, reclama sem parar das suas roupas molhadas. Justo quando ela, sem a menor cerimônia, tenta tirar sua Victoria's Secret. Depois disso, ali mesmo, com um sorriso provocador, areia, se inclina sobre Toru para lhe fazer uma sombra do sol e em troca então ela, irritada, sai em busca de pânico total, surta e sai correndo atrás de Julie. Mas ao encontrá-la, ele percebe com um certo desespero que ela perdeu sua calcinha para o oceano. Que situação embaraçosa. Em outro canto da ilha, Tomoe e Miyabe pulam pedras num riacho. E Miyabe reclama que está atrasando a Tomoe. Quando Tomoe tenta desmentir, Miyabe tropeça, e Tomoe tenta salvá-la, mas as duas acabam caindo no riacho. Depois Miyabe comenta que todos devem ter ido na frente, e Tomoe diz que não importa, pois elas seguirão no próprio ritmo. Miyabe pede desculpas, mas Tomoe a cala e diz que Miyabe duvida dela quando ela duvida de si mesma, já que são parceiras. Enquanto isso, Toru e as garotas também tentam achar o centro de treinamento. Ele tira a camisa e a enrola no pé da Lilith para facilitar a caminhada. Impressionada, Lilith agradece e fala em fazer dele seu parceiro de dupla. Mas Julie sugere que continuem, só que um galho engancha na saia dela, expondo tudo por baixo, enquanto Toru tenta tirar as imagens da cabeça. De repente, umas facas ninja são jogadas em Toru, mas, por sorte, ele desvia, fazendo Lilith se perguntar se ninjas moram na ilha. Vendo movimentos na mata, Toru pensa que são os caras de armadura de novo, mas para surpresa dele, os atacantes ativam seus blazes. Ao mesmo tempo, Miyabe e Tomoe caem em armadilhas, e logo uns ninjas saem do esconderijo e as atacam. No entanto, Tomoe se mantém firme e se defende, enquanto Miyabe observa da armadilha e se pergunta por que não consegue se mover. De repente, ela pensa no encorajamento do Toru e ativa seu blaze. Ela então sai da armadilha e ataca os ninjas que cercam Tomoe. Em outro lugar, enquanto Toru e seus companheiros se defendem dos atacantes, Lilith percebe que os ninjas estão tentando encurralá-los usando as árvores. Nesse instante, um dos ninjas joga uma faca nela por trás, mas Julie surge bem a tempo de salvá-la. Enquanto cuidam das costas uma da outra, Julie pergunta o que Lilith está planejando e revela que precisa de mais espaço para conseguir. Então, Julie invoca sua outra espada e corta as árvores ao redor, expondo os ninjas escondidos. Enquanto isso, Toru luta pela vida sozinho e se pergunta quem são os ninjas. Ele leva o golpe de uma das armadilhas da floresta e derruba um dos ninjas. Quando ele tenta finalizá-la, a máscara dela se abre e ele percebe que é a Mari. Ao mesmo tempo, os outros ninjas se renderam a Julie e Lilith. Então a Mari diz a Toru para tirar as mãos de cima dela. Mais tarde naquele dia, numa festa de boas-vindas para os alunos principais, a Mari os recebe e explica que a batalha simulada é como eles fazem as aulas na praia. Depois que ela faz um brinde para os alunos, eles interagem com bebidas e comida. Depois, Toru expressa sua surpresa sobre a existência de uma escola filial, e Mari explica que os candidatos que falharam na cerimônia de qualificação receberam admissão na escola filial. Quando ela pergunta a Toru como tem sido na academia, Julie aparece e comenta que comeram toda a carne. Então Toru dá uma salsicha do prato dele, e ela mostra a ele o quão habilidosa pode ser com a boca. Nesse instante, Lilith aparece com 2 pratos cheios, e Toru pensa que ela está oferecendo a ele, mas ela diz para ele alimentá-la. Então Julie começa a alimentá-la, e ao abrir os olhos, ela percebe que não é o Toru. Então diz a Julie para deixar o Toru fazer. Enquanto isso, o Toru avista Sakuya e se aproxima dela para pedir desculpas por tê-la julgado mal como uma pessoa sem coração. Ele a elogia por não ter abandonado Imari e os outros alunos, mas Sakuya afirma que ele está enganado, já que ela só reuniu os alunos para serem usados como pessoal da agência Dawn. Enquanto ela se afasta, Sakuya afirma que seu único objetivo é alcançar a dupla absoluta. Em outro lugar, algumas garotas elogiam Miyabe por ter entrado em ação nas montanhas, e Tomoe se gaba da sua parceira de dupla. Envergonhada, Miyabe corre para pegar comida e esbarra em Toru, que a elogia por ter salvado Tomoe. De repente, Tomoe cora e pensa em como Toru sempre a encoraja, e nesse momento ela percebe que está apaixonada por ele.
Em outro lugar, Smith, o fundador da Libras, mostra a Kevin um traje que ele desenvolveu e sugere que o escondam dos superiores até que possam mostrar como funciona. Então, Kevin pergunta o nome de código da missão dele. Smith o nomeia Seleção. De volta à academia filial, Toru termina de montar uma barraca e Julie fica animada já que vão dormir juntos durante as aulas na praia. Na manhã seguinte, Toru sente uma sensação quente e macia no rosto e a outra mão presa entre as coxas da Julie. Quando ele abre os olhos e percebe que está cercado pelas garotas, ele grita e se afasta delas. Nesse instante, Tomoe entra na barraca para anunciar que o treino vai começar. Então ela surta e chama Toru de pervertido. Mais tarde, durante o treino, Tomoe pede desculpas a Toru por tê-lo entendido mal antes e acrescenta que Julie e Lilith explicaram tudo a ela. Sentindo-se envergonhado, Toru diz para ela se levantar, mas Tomoe recusa e se arrasta na areia enquanto todos se perguntam o que está acontecendo. Quando Julie tenta explicar que ela e Lilith dormiram na barraca do Toru, ele a cala. Miyabi então afirma que Rito pode ficar irritada se eles não entrarem num grupo logo, e os alunos de repente começam a discutir sobre Rito. Então, Toru agradece a Miyabi por tê-lo salvado e ela congela no lugar. Nos dias seguintes, os alunos passam o tempo treinando, e quando terminam, Rito anuncia que o dia seguinte será o último dia deles na ilha. Então ela diz para eles fazerem o que quiserem, mas avisa que vai colocá-los de volta nos eixos se enlouquecerem. Rapidamente, Lilith corre até Toru e diz que vai deixar a pele dela bem bonita e brilhante só para ele. Nesse instante, Julie aparece dizendo que vão tomar banho e empurra Lilith junto. Depois que todos saem, Miyabi fica para trás, então Toru a elogia por ter trabalhado duro durante o treino, mas ela diz que é por causa dele. Curioso, Toru pergunta o que ela quer dizer, mas Miyabi diz que não é nada e pergunta se ele tem planos para o dia seguinte. Quando Toru diz que não tem nenhum, Miyabi o convida para sair com ela e as outras garotas. Em resposta, Toru pergunta onde eles vão sair, já que não há nenhum lugar legal por perto, e ela diz que vão estar na praia. Então Toru percebe que não há lugar melhor para sair enquanto Miyabi ri dele. No dia seguinte, Toru se sente estranho como o único cara na praia, já que Toru estava dormindo e Tatsu estava ocupado exibindo os músculos num buraco em algum lugar. Nesse instante, Julie aparece de maiô e pergunta a Toru como ela está nele. Em resposta, Toru diz que ela está fofa, e logo as outras garotas aparecem de maiô, o que faz os olhos de Toru tremerem. Quando elas pedem a opinião dele sobre a aparência delas, Toru examina os atributos delas e encontra palavras doces para descrevê-las. No entanto, Rito e Miyabi se juntam a eles, mas as garotas agarram Miyabi e removem à força o moletom que ela está usando por cima do maiô. No momento em que Toru avista os seios balançando de Miyabi, ele perde a cabeça e comenta que gosta do maiô dela. Enquanto isso, Rito faz um chilique dizendo que Toru já teve o suficiente da exibição. Então as garotas correm para o oceano, exceto Rito, que então chuta Toru e pergunta por que ele a ignorou enquanto elogiava as garotas. Depois disso, ela pergunta o que ele acha do maiô dela, mas Toru diz que não é nada especial, então Rito tenta matá-lo. Enquanto isso, as outras garotas os observam da água, e quando Amari comenta que Toru e Rito parecem se dar bem, Miyabi diz que deve ser bom, fazendo Imari suspeitar dela. Depois as garotas se divertem brincando na parede usando Toru como bem entendem. Quando ele senta na praia e observa as garotas brincarem na água, Miyabi se aproxima dele e pergunta se ele gostaria de nadar com ela. Coincidentemente, Toru avista Julie sendo levada pela água, então ele corre para ajudá-la, mas percebe que ela estava praticando suas habilidades de natação. Quando ela sai da água, Toru a segue e surta ao perceber que o maiô dela não está mais no lugar. Então ele rapidamente se vira e diz que não viu nada enquanto Julie se agarra às costas dele e sugere que procurem a parte de cima do biquíni dela, enquanto Toru protesta. Pouco depois, eles encontram o biquíni na água e quando vão pegá-lo, Lilith salta da água e agarra Toru, pedindo para ele salvá-la de se afogar. Toru então aponta que ela sabe nadar, mas ela aproveita a oportunidade para soltar uma cantada de arrancar o joelho. Enquanto as outras garotas observam da praia, Imari pergunta a Tomoe se ela notou que Miyabi está agindo de forma estranha. Em resposta, Tomoe diz que embora Miyabi tenha estado para baixo por um tempo, ela voltou ao normal. Decepcionada com a resposta dela, Imari decide descobrir por si mesma. Mais tarde, enquanto Toru desfruta de um banho quente na fonte sozinho, ele ouve as garotas compararem seus atributos. E quando ele ouve que Miyabi tem seios tamanho F, ele surta e tenta se afogar de choque. Enquanto isso, Rito balança os seios mágicos de Miyabi, fazendo-a gritar, então Tomoe se manifesta e diz a Rito para parar de assaltar a parceira dela. Ouvindo isso, Rito muda para Tomoe e começa a massagear os atributos dela. Poucos momentos depois, Imari pergunta a Miyabi se ela está apaixonada por Toru, e ela deixa escapar que sim. Ela então pergunta como Imari pôde saber, e Imari revela que ela está sempre olhando para ele.
Sentindo-se envergonhada, Miyabi se esconde debaixo d'água enquanto Imari afirma que ela tem uma concorrência difícil. Depois, Imari explica que toda garota gostaria de ter Toru e encoraja Miyabi a dar o seu melhor. No caminho de volta, enquanto Miyabi pensa em como dar o seu melhor, ela escorrega e torce o tornozelo. Então Imari sugere que Toru a carregue, então ele oferece as costas a ela. De repente, Imari anuncia que ela e Tomoe estão na tarefa de cozinhar. Então elas têm que ir, e ela arrasta Tomoe, e Julie a segue. Enquanto elas saem, Imari diz a Lilith e Rito para se apressarem. Mas Rito sente o que está acontecendo e pergunta a Lilith se ela está bem com isso. Em resposta, Lilith diz que todo mundo merece uma chance justa, mas acrescenta que não vai perder. Enquanto isso, Toru fica ali sem noção, se perguntando o que está acontecendo. Então, enquanto ele carrega Miyabi e volta, ele aponta que eles já fizeram isso antes quando ela desmaiou. Em resposta, Miyabi diz que está sempre feliz quando ele a anima. Então, Toru diz que continuará fazendo o que for preciso para animá-la, então Lilith pede para ele animá-la chamando-a pelo primeiro nome. Toru então chama o nome dela, e eles concordam em se chamar pelos primeiros nomes. Pouco depois, eles observam o pôr do sol, e Miyabi pede para ele a colocar no chão. Nesse instante, eles caminham pela praia, e lá Toru para e confessa os sentimentos dela a ele. Quando ela pede para ele sair com ela, Toru tem um flashback terrível, onde ele perde um ente querido. Então ele pede desculpas e diz que não pode ficar com ela porque é fraco. Sentindo-se constrangida, Mayobi pede desculpas e sai correndo, deixando Toru pensativo na praia. E alguns minutos depois, ele percebe o acampamento pegando fogo. Enquanto isso, um exército de atacantes blindados ataca o acampamento e atira em todos à vista. Mais soldados saltam de uma aeronave, onde Kevin declara que eles são os Libres, o corpo de destruição dos deuses na missão de seleção. Em meio ao caos, Julie derruba alguns dos homens blindados enquanto Tomoe desarma outro com sua lâmina acorrentada e diz a Imari para cuidar dos feridos. Nesse instante, ela avista os soldados se levantando de novo. Enquanto isso, em outro lugar na escola, Sakuya observa a situação e revela que Libris é um dos corpos do Smith, o inventor. Lilith então comenta que eles estão mais sofisticados do que antes, e Sakuya confirma dizendo que eles realizaram o que se propuseram a fazer. Divertida, Rito diz que os alunos de nível 2 não são páreo para o exército da Libra, e Sarah intervém dizendo que ainda não houve nenhuma baixa. Lilith então pergunta se há alguma atualização sobre reforços da escola principal, e Sarah revela que um exército atacou a escola principal. Ouvindo isso, Sakuya comenta que o alvo deles deve ser uma instalação de pesquisa subterrânea. Nesse instante, ela chama Rito e diz para ela exibir seus poderes sem restrição, enquanto entrega a ela um soro para ela começar. Animada, Rito pega o soro e se injeta com ele, ativando imediatamente um nível diferente de seus poderes. Nos campos, Miyabi cai enquanto evade ataques de um atacante, mas a Meri aparece a tempo de salvá-la e pergunta se ela está bem. Quando Miyabi diz que está bem, Tora pergunta a Tomoe se ela tem um plano, e quando ela espera que os atacantes fiquem parados, Toru aparece e pede desculpas por estar atrasado. Ao mesmo tempo, Rito aparece num telhado, rindo histericamente, e imediatamente os atacantes disparam tiros nela, mas ela salta do telhado e derruba um monte de soldados com sua espada estendida. Ela anuncia que foi libertada de um limitador irritante e acrescenta que está prestes a se divertir. De repente, os soldados a atacam de uma vez, mas ela os dispersa facilmente e chama mais deles para atacar. Surpreende os alunos que a observam, e Toru aponta que ela subiu de nível. Nesse instante, os soldados começam a atirar nela à distância, mas ela bloqueia os ataques com sua espada e revida pisando no chão o suficiente para causar um terremoto. De frente para os alunos, Rito diz para eles ficarem longe se não quiserem se machucar e ativa uma nova técnica de Blaze, e explica que depois de atingir o nível 4, eles podem liberar os poderes ocultos de seu Blaze. De repente, ela gera um anel de lâminas flamejantes e giratórias e ataca soldados com ele. Depois, Rito sai para caçar mais enquanto Julie então sugere que eles vão se juntar aos outros. Mas Tomoe de repente aparece perguntando se Miyabi está com eles. Enquanto isso, Sarah notifica Sakuya e Lilith que o ataque na escola principal foi neutralizado. De repente, alguns soldados invadem a sala, e Kevin aparece anunciando que está ali para prendê-la. Nesse ponto, as garotas percebem que os outros ataques eram diversões só para chegar até Sakuya. Kevin então se aproxima dela, mas Lilith entra no caminho dele e ele diz a ela que ela não foi convidada. De repente, Lilith saca seu rifle Blaze e derruba 2 soldados como aviso. Vendo isso, Kevin comenta que ela ficou mais forte e mais bonita, e dispara uma arma enquanto Lilith corre para salvar Sakuya, levando a uma explosão na sala. Atraído pelo som, Toru pergunta se há alguém na sala, e Julie revela que Sakuya e Lilith estão lá. Então, Tomoe pede para eles verificarem como elas estão enquanto ela vai encontrar Miyabi, e a Imari se oferece para ir com ela já que ela conhece a ilha melhor. Ao entrar no prédio, eles encontram Lilith no chão com Sarah e perguntam se ela está bem. Em resposta, ela diz que tentou proteger Sarah e Sakuya, mas Sakuya foi capturada.
Então ela diz a Toru para proteger Sakuya. Então Toru e Julie saem. Pouco depois, enquanto Kevin escapa com Sakuya num barco, Toru e Julie rapidamente pulam no barco. E logo depois, Kevin os confronta. Então Toru pergunta por que eles atacaram a academia, e Kevin diz que não é da conta deles, e lhes dá a chance de pular do navio. No entanto, eles recusam, divertindo Kevin, que então ri enquanto eles se preparam para lutar. De repente, Toru e Julie correm em direção a ele, mas Kevin evade o ataque de Julie por cima e para o soco de Toru com uma mão. No entanto, Julie se levanta e ataca de novo, separando-os, mas eles atacam de novo enquanto Kevin evade os ataques deles. De repente, Toru ativa seu Blaze e atinge Kevin com uma explosão do punho e joga o cara numa parede. Pensando que ele foi derrotado, ele sugere que eles encontrem Sakuya, mas Kevin se levanta e diz que seus subordinados poderiam ter sido eliminados se fossem eles. De repente, sua armadura desmorona, revelando uma armadura diferente. Vendo isso da ponte, Sakuya percebe que é a nova unidade do Smith, o Inventor. Nesse instante, Toru percebe que seus punhos nus não vão adiantar agora, mas as espadas de Julie talvez sim. Imediatamente, Kevin ataca e Toru responde com uma saraivada de socos. Ao mesmo tempo, Julie também ataca, mas ela desarma Kevin e é jogada pra longe. De repente, Kevin saca sua outra faca e arremessa nela, mas Toru desliza e bloqueia o ataque. Depois disso, Toru ataca Kevin de novo, mas é esfaqueado na perna enquanto Julie tenta vingá-lo. Enquanto isso, Kevin continua tagarelando sobre o que eles estão fazendo de errado e joga uma faca para finalizar Julie, mas Toru pega a faca. Isso diverte Kevin, que então pergunta como ele ainda conseguia se mover. Em resposta, Toru diz que prometeu proteger Julie. Ouvindo isso, Kevin lembra de alguém e joga uma faca em Toru com raiva, ameaçando-o para repetir enquanto o espanca. Enquanto isso, Julie lembra do momento em que seu pai foi morto, então ela se levanta com uma aura demoníaca e ataca Kevin, cortando-o por toda parte até jogá-lo contra o barco. Rapidamente, Toru diz para ela parar, mas ela avança em direção a ele e para com a espada apontada para o rosto dele. Poucos segundos depois, ela desmaia, mas Toru a pega enquanto Kevin comenta que é inacreditável que ela esteja escondendo tal poder. Ele então pergunta a Toru se ele ainda está disposto a protegê-la, e Toru diz que não vai recuar quando se trata de defender seus amigos. Irritado, Kevin afirma que ele é muito fraco para proteger alguém e é notificado por alguém no rádio que eles conseguiram o que vieram buscar. Quando Kevin é ordenado a recuar, ele pergunta o nome de Toru e se apresenta. Ele então jura acabar com Toru na próxima vez que se encontrarem antes de pular do navio. Mais tarde, enquanto os alunos cuidam dos feridos, Sakuya retorna e encontra Lilith, que então pergunta por que os atacantes a deixaram para trás. Em resposta, Sakuya diz que os atacantes não estavam atrás dela em primeiro lugar. Nesse instante, Lilith recebe uma ligação e exclama quando atende, enquanto Sakuya adivinha que a ligação era sobre um convite para a conferência Ryan. Mais tarde, na viagem de volta para casa, Toru pensa no momento em que rejeitou a proposta de Miyabi e lembra que ele e Julie estavam prestes a ir procurá-la quando Rito anunciou que o acampamento de treinamento havia terminado e era hora de voltar para a academia principal. Naquele momento, Tomoe havia dito que ficaria para procurar Miyabi, mas Rito os calou, então ele se sente mal com isso enquanto Sakia os observa do convés superior. Mais tarde na escola, Toru e Tomoe praticam na arena, enquanto ele pensa na promessa de Imari de continuar procurando por Miyabi. No entanto, já que faz dias e não houve nenhuma notícia sobre ela, Toru se distrai, e Tomoe o joga no chão, o imobiliza e diz para ele se concentrar. Enquanto isso, os amigos que observam da lateral ficam impressionados que Tomoe não está tão afetada pela ausência de Miyabi quanto se pensaria. De repente, Toru sente os seios de Tomoe no rosto dele, e ele começa a tremer, então ela pergunta se algo está errado e diz para ele desistir. Nesse instante, Rito chega na cena e diz que Toru preferiria morrer a desistir daquela posição. Ao perceber o que ela quis dizer, Tomoe se levanta e pede para ir para outra rodada. Mais tarde, enquanto toma banho, Tomoe percebe que não está com a toalha dela, então ela chama Miyabi para ajudá-la. Nesse momento, lembra de Miyabi e liga o chuveiro de novo para chorar debaixo dele. Enquanto isso, Lilith a ouve chorar por perto. Mais tarde na aula, os outros alunos se perguntam quando Miyabi sairá do hospital, já que eles disseram que ela se machucou para evitar preocupação. De repente, Lilith cobre o rosto de Toru por trás e ele adivinha que é ela. Então ela o elogia por reconhecer sua futura esposa, mas Toru diz que ela é a única que faz coisas bobas assim. Animada, Lilith diz que está feliz em saber que ele está prestando atenção. Nesse instante, Julie aparece atrás dele e cobre o rosto dele. E quando Toru a identifica corretamente, ela o elogia por ser um bom parceiro de dupla, e acrescenta que o vínculo deles é mais forte do que qualquer outro.
Momentos depois, Tomoe entra na sala. Lilith, toda brincalhona, mexe nas suas esferas vibrantes pra animá-la, enquanto Julie, esperta, cobre o rosto do Toru. Mais tarde à noite, Toru tem vários pesadelos horríveis, onde seus entes queridos são eliminados por vilões que, pra piorar, o culpam por ser fraco demais. Acordada com o barulho, Julie pergunta se ele está tendo pesadelos de novo, coitado. Toru, todo sem graça, pede desculpas por ter atrapalhado o sono dela. Então ela se aconchega na cama dele e o abraça, explicando que a mãe dela faz exatamente o mesmo com ela nas noites em que não consegue pregar o olho. No dia seguinte, Sakuya convoca Toru, e com um ar sério, diz que quer muito recompensá-lo por tê-la salvado dos Libers. Toru, na lata, responde que ela não lhe deve absolutamente nada. Sakuya então, sem mais nem menos, deixa cair um soro e explica que está lhe oferecendo a permissão para avançar ao nível 4 polegadas, o famoso ritual da sublimação. Toru então argumenta que outras pessoas também contribuíram para salvá-la e questiona por que ela está recompensando apenas ele, e mais ninguém. Sakuya, com um sorriso enigmático, responde que é porque ele é simplesmente inigualável e pergunta por que ele se preocupa tanto em subir de nível sozinho, afinal. Além disso, ela ressalta que ele está na academia justamente porque busca poderes, e que se fosse mais forte, teria evitado muitas tragédias em seu passado. Depois de refletir um bocado, Toru percebe que ela tem razão, mas logo pensa na Julie, no momento em que ela perdeu o controle, e fica apavorado com a ideia de se tornar um inimigo dela. Então ele hesita pensativo. Nesse exato momento, Sakuya lhe entrega o soro, e com um tom sério diz que o mundo não será tão gentil a ponto de acomodar seus caprichos pessoais, pois sempre haverá um preço a pagar, e alto. Depois disso, ela ainda acrescenta que a conferência RHIN será realizada em breve na academia, e o famoso mestre dos equipamentos fará uma visita. No dia da conferência, agentes de segurança patrulham o campus da escola com uma seriedade impressionante, enquanto Rito os observa com um certo desdém, lá de um telhado próximo. Enquanto isso, os alunos curiosos assistem a tudo de uma varanda, já que não tem permissão para deixar as dependências da escola enquanto a conferência está rolando. Em outro canto, Tora comenta, meio indignado, que a escola está usando seus próprios alunos, já que alguns estudantes de nível 3 foram escalados para reforçar a segurança. Tomoe então afirma que essa reunião deve ser importantíssima e o alerta para ficar de guarda, pois eles estão em uma missão, afinal. Nesse exato momento, alguns dos seguranças, com um ar de superioridade, dizem a eles para relaxar, pois eles mesmos podem lidar com qualquer coisa que surgir, sem problemas. Enquanto isso, Lilith, com os olhos brilhando, admira a presença imponente do mestre dos equipamentos e se recorda do instante em que foram notificados sobre a tão aguardada conferência RHIN. Lilith, então, explica que o mestre dos equipamentos é um membro de altíssimo escalão de uma organização militar secreta, lá de um certo país, onde ele fundou a Libre, o famoso corpo de matadores de deuses. Curioso como sempre, Toru pergunta o motivo da criação da Libre, e Lilith, sem rodeios, revela que ela foi criada com o objetivo de alcançar o tão cobiçado do absoluto. Além disso, ela ainda afirma que a RHIN representa um grupo seleto de indivíduos que se reuniram justamente por causa desse tal do absoluto. Em algum canto da academia, Sakuya entra na sala da reunião e troca algumas gentilezas com os membros da RIME. Nisso, Kevin surge, todo atrasado, e pede desculpas por tê-los feito esperar. Enquanto isso, Lilith explica a Toru e Julie que o do absoluto é, na verdade, o domínio final que os espera, depois que eles atingem a capacidade máxima do poder de suas almas. Toru, ainda mais curioso, pergunta se é por essa razão que todos estão reunidos na academia. E Lilith então revela que a própria academia foi criada com o propósito de despertar o poder oculto nas almas de seus estudantes. Tudo para que possam, enfim, alcançar o tão sonhado do absoluto. Na reunião, Kevin, com um ar de confiança, sugere que sua unidade una forças com a academia para que juntos possam alcançar seus objetivos. Mas Sakuya, sem hesitar, recusa a proposta, afirmando que os desejos individuais de cada um os levariam inevitavelmente por caminhos completamente diferentes. Depois de uma boa discussão sobre os métodos de cada um, Sakuya, afiada, lembra que Kevin uma vez perdeu para o avô dela, e por isso foi expulso de uma agência. E é justamente por causa disso, ela insinua que ele está tentando realizar suas antigas aspirações através dela, agora. Sentindo-se profundamente insultado, Kevin, com a voz carregada, diz que não vai deixar barato e sugere que eles joguem um jogo de batalha para decidir a questão. Ele então explica que o exército da Libra atacará a academia de Sakuya, e quem derrotar o outro será declarado o grande vencedor. Sakuya, sem pestanejar, aceita o desafio. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, Toru, com a testa franzida, diz que não faz a menor ideia do que é esse tal do absoluto, e se pergunta se tudo isso realmente vale a pena. Se vale todo o sofrimento, discorda veementemente e afirma que não vai aceitar uma coisa dessa de jeito nenhum. De repente, a atenção deles é bruscamente atraída para alguns seguranças, que recebem uma ligação urgente. Os da Libra estão atacando. Nesse exato momento, uma aeronave carregada de soldados sobrevoa a academia, e Kevin, com um sorriso sinistro, anuncia o início da batalha. Assim que pousam na academia, eles já se deparam com os alunos da própria academia, prontos para o confronto. Kevin, com um ar debochado, agradece aos estudantes pela calorosa recepção. Nisso, Miyabe surge do nada, pegando todos de surpresa, mas principalmente a Tomoe, que fica chocada. No entanto, pela expressão estranha em seu rosto, eles logo percebem que algo está muito diferente nela. Então, Miyabe se transforma em um dos trajes da Libra, e com um sorriso vitorioso, anuncia que agora está incrivelmente forte. Enquanto ela exibe seu novo traje, toda orgulhosa, Tomoe pergunta a Miyabe o que diabos aconteceu com ela, mas os seguranças apressados mandam os outros alunos se afastarem enquanto eles dão um jeito na situação. De repente, Miyabe ativa sua chama e os seguranças, sem pensar duas vezes, a atacam. Mas ela, com uma facilidade impressionante, os derruba a todos com um único e poderoso golpe. Enquanto todos assistem boquiabertos, Miyabe pergunta a Toru com um brilho nos olhos se ele consegue ver o quanto ela se tornou mais forte.
Irritado pra valer, Toru pergunta a Kevin o que diabos ele fez com ela. E Kevin, com um sorriso cínico, revela que ele apenas lhe concedeu o poder de um matador de deuses, nada mais. De repente, Miyabi se vira para Toru e o ataca com sua lança, mas por pura sorte, Julie surge e o salva daquele ataque devastador. Então Miyabi, com um olhar desafiador, pergunta a Julie se ela também vai se meter no caminho dela. E Julie, sem hesitar, responde que sim, com certeza, se Miyabi sequer tentar machucar o Toru. Nisso, os alunos ativam suas chamas, e Toru, chocado, comenta que nunca imaginou que Miyabi seria tão poderosa a ponto de se tornar uma matadora de deuses. Kevin, então, explica que Miyabi é, na verdade, o resultado brilhante das pesquisas do mestre dos equipamentos. Enquanto isso, lá na reunião, com os membros da Raine assistindo a batalha que se desenrola lá fora, o mestre dos equipamentos se gaba, todo orgulhoso, de sua grande conquista e pede aos outros membros que observem sua obra-prima, dominar completamente o campo de batalha. Depois disso, Kevin se aproxima de Miyabi com um sorriso malicioso, dizendo que eles jamais teriam conseguido sem a ajuda dela, e ainda toca sua bochecha de forma provocadora. Irritada pra valer com essa cena, Tomoe ataca Kevin, mas ele desvia com agilidade, enquanto ela corre pra tentar fazer Miyabi cair em si, antes que seja tarde. Quando ela ainda acrescenta que a protegerão, Miyabi, sem piedade, a manda voando longe com sua lança. Miyabi então, com um tom de desprezo, pergunta por que ela está se oferecendo para protegê-la, sendo que ela é tão pateticamente fraca. Nisso, Tomoe percebe que foi ferida, enquanto Toru comenta que uma chama só pode causar ferimentos quando é empunhada com uma intenção verdadeiramente assassina. Então Lilith, chocada, comenta que a Miyabi deve ter sido completamente lavada cerebralmente, não é possível. Enquanto isso, lá na sala de reunião, o mestre dos equipamentos revela que a Miyabi tem a constituição física perfeita e, além disso, anseia desesperadamente por poder, o que a torna a candidata ideal, a melhor de todas. Ele então narra, com um ar de orgulho, como manipulou as emoções dela, brincou com a mente da garota e a transformou numa verdadeira arma de destruição em massa. Em seguida, ele pede a Sakuya para reconsiderar sua posição sobre a proposta dele, mas ela, sem papas na língua, o chama de velho nojento e pervertido que espiona garotas jovens com as piores intenções. Lá fora, Miyabi fala, toda orgulhosa, sobre o velho que lhe concedeu poderes, enquanto Tomoe repreende Kevin, furiosa por ter feito lavagem cerebral na pobre garota. Kevin então retruca que foi a própria Miyabi quem implorou para ficar mais forte. No entanto, Tomoe se recusa veementemente a acreditar nisso, o que diverte muito Miyabi, que então ri na cara dela e pergunta a Tomoe o que ela realmente sabe sobre ela. Nesse exato momento, Kevin revela que Miyabi escolheu ficar mais forte por causa da rejeição do Toru, e ainda acrescenta que todos eles estavam sendo observados o tempo todo. Irritado pra valer, Toru avança furiosamente em direção a Kevin, mas Miyabi se mete no caminho dele e pergunta com raiva por que ele está olhando pra todo mundo, menos pra ela. Enquanto ele a encara, completamente chocado, Miyabi o atinge com sua lança, fazendo-o perceber na pele o quão incrivelmente poderosa ela se tornou agora. Imediatamente depois, ela continua a golpeá-lo sem parar, de novo e de novo, enquanto Toru bloqueia os ataques com seu escudo, até que Lilith e Julie, juntas, conseguem detê-la. Enquanto eles discutem, aflitos como pará-la sem machucá-la, Miyabi, impaciente, os empurra para fora do caminho e afirma que só precisa do Toru e de mais ninguém. Enquanto ele se maravilha com essa demonstração de poder, Miyabi pergunta se ele consegue ver o quanto ela se tornou forte e ainda acrescenta que é forte o suficiente para protegê-lo, custe o que custar. Depois disso, ela pergunta, com a voz embargada, se ele a aceitará agora. Mas Toru, mais uma vez, a rejeita, o que a deixa furiosa. Ela então ataca Toru com tudo, enquanto Tomoe, chocada, percebe que não conhecia a Miyabi tão profundamente quanto imaginava. Vendo toda a cena, Kevin aplaude Mia, com um sorriso de satisfação, e anuncia que eles estão de partida. Quando Toru pergunta, confuso, para onde ele está indo, Kevin, com um ar de mistério, revela que eles estão no meio de um jogo e que ele precisa, urgentemente, dar seus cumprimentos a Sakuya. De repente, Tomoe, com um movimento rápido, envolve sua lâmina de corrente em Miyabi e diz aos outros, com firmeza, para deixá-las sozinhas. Então, os outros partem em perseguição a Kevin e seus soldados, enquanto Miyabi, furiosa, jura que não perdoará Tomoe por ter se metido no caminho dela. No percurso, Toru e o restante do grupo dão de cara com parte do exército de Kevin. Nisso, Lilith e alguns outros avançam com tudo, abrindo um caminho para que Toru e Julie possam seguir em frente. Enquanto Toru e Lilith se juntam para formar um duo temporário, Toru e Julie finalmente dão de cara com Kevin, que, com um sorriso irônico, diz que estava esperando por eles o tempo todo. Surpreso, Toru pergunta se ele não estava de fato indo atrás da Sakuya, e Kevin, na lata, responde que só disse aquilo para atraí-los, para uma armadilha. Ele então saca algumas facas afiadas e diz que adoraria ver a expressão de desespero no rosto do Toru, depois que seu animal de estimação humano for arrancado dele. Ouvindo essa provocação, eles se preparam imediatamente para a luta. Kevin então salta bem alto e os ataca com tudo. Enquanto isso, Mia pergunta a Tomoe por quanto tempo ela pretende continuar se metendo no caminho dela. E Tomoe, sem titubear, responde que ficará em seu caminho pelo tempo que for preciso, e mais um pouco. Além disso, Tomoe ainda a repreende, explicando por que ela jamais deveria ter mudado de lado. Mas Miyabi, furiosa, a ataca, gritando que tudo o que ela sempre quis foi ser reconhecida por sua paixão, e só isso. De repente, Tomoe cai, e é nesse momento que ela percebe Miyabi deve estar caidinha pelo Toru. Ela então diz que o poder que Miyabi impunha está completamente errado e ainda acrescenta que Toru com certeza deve pensar o mesmo. No entanto, isso irrita profundamente Miyabi, que sem pensar ataca de novo, com mais força. Então, Tomoe pergunta a Miyabi se ela chegou a confessar seus sentimentos ao Toru. E quando Miyabi responde que foi rejeitada por ele justamente por ser fraca, Tomoe, com um tom de sabedoria, diz que ela não precisa desse tipo de poder que está empunhando de jeito nenhum. Irritada, Tomoe tenta acabar com ela de uma vez por todas, mas para no último segundo. Então Tomoe diz que Miyabi é mais forte do que ela, porque é preciso muita, mas muita força mesmo, para uma garota se manter firme e lutar por um cara. Ouvindo isso, Tomoe diz a Miyabi que ela não precisa daquela força equivocada, daquele poder distorcido. Mas Miyabi, em prantos, discorda veementemente e começa a chorar. Miyabi então desabafa, dizendo que não quer mais de jeito nenhum enfrentar a dor da rejeição. Então Tomoe, com carinho, se oferece para ficar ao lado dela para o que der e vier.
Enquanto Miyabe luta para aceitar tudo aquilo, Tomoe por sua vez se recompõe. Em outro lugar, Kevin percebe com raiva que o dispositivo foi destruído. Então, ele arremessa alguns explosivos na direção de Julie, e apesar de conseguir desviar de alguns, ela é arremessada para longe, perdendo o equilíbrio. Então, Toru corre desesperadamente para ajudá-la, enquanto Kevin, todo empolgado, ordena que seus soldados abram fogo contra os dois, sem piedade. Nisso, Toru, num ato heróico, protege Julie com um escudo e bravamente leva todos os tiros. Quando Julie acorda, ela fica chocada ao vê-lo sangrando, enquanto Kevin, com um sorriso sádico, comenta sobre a determinação inabalável do Toru em proteger seus amigos, custe o que custar. Julie então implora para Toru fugir, para correr dali, mas ele se mantém firme, inabalável, lembrando-se de seu passado e da promessa solene que fez de proteger a Julie. De repente, ele saca o soro que havia recebido da Sakuya, e num piscar de olhos, injeta-o em si mesmo, bem antes que as balas pudessem atingi-lo. Surpreso e furioso ao vê-lo vivo, Kevin ordena que seus homens acabem com Toru de uma vez por todas. Mas Toru e Lilith, trabalhando em equipe, eliminam os soldados rapidamente. Nisso, Toru diz a Julie para esperar um pouco, pois ele vai terminar a luta. De repente, Kevin saca sua arma e dispara um tiro certeiro em Toru, que com agilidade bloqueia o disparo com um escudo, e desfere um golpe devastador em Kevin. Vendo toda essa cena, o mestre dos equipamentos, chocado, cai de joelhos, enquanto Sakuya, com autoridade, decreta o fim da reunião. Sentindo-se completamente envergonhado por ter sido derrotado por uma garota tão jovem, o mestre dos equipamentos vai direto para o local onde Kevin está caído e com raiva pisa no rosto dele. Kevin então começa a rir, uma risada meio sádica, o que diverte o velho. Então ele tenta ordenar que seus soldados destruam a academia. Mas Kevin, num movimento brutal, abre um buraco nele com um soco e num piscar de olhos, arrebata dele um dispositivo conhecido como o Armamento Exterior Supremo. Ele então ativa o dispositivo com um brilho maligno nos olhos e jura que vai acabar com Toru de uma vez por todas. Enquanto Toru e seus amigos saem apressados do prédio, Kevin surge, agora com um traje completamente diferente, e avisa que a batalha ainda não terminou, nem de longe. Irritado pra valer, Toru avança furiosamente em sua direção, mas Kevin, com uma facilidade assustadora, simplesmente agarra sua chama e a estilhaça, levando sua alma junto. Então Toru, sem forças, desaba no chão. Kevin, com um ar de superioridade, afirma que a chama é, ao mesmo tempo, a maior arma deles e também sua maior fraqueza. Imediatamente, Lilith atira nele por trás, mas ele, com uma velocidade impressionante, desvia da bala e a derruba com um soco certeiro no estômago. De repente, Kevin decola, com um sorriso de escárnio, e diz que eles não são, nem de longe, páreo pra ele. Ele então dispara sua arma atrás deles, causando uma explosão gigantesca. Enquanto Julie e Toru correm desesperadamente por suas vidas, Kevin voa bem acima deles e, num mergulho rápido, desce para atacá-los com tudo. No entanto, Toru, com muita dificuldade, bloqueia o ataque com seu escudo, mas é arremessado com força contra uma parede. Nisso, Kevin pergunta a Toru se ele realmente acha que pode vencer com a Julie o limitando. Mas Toru, com firmeza, afirma que ela é, na verdade, sua parceira Dao, e não um limite. Nesse exato momento, Julie ataca Kevin por trás, mas Kevin desvia do ataque com facilidade. Então, eles o atacam juntos, mas Kevin os derruba como se fossem pinos de boliche, um por um. Para acabar de vez com eles, ele dispara uma saraivada de tiros em sua direção. Mas para a surpresa de Kevin, Toru havia, num piscar de olhos, levantado um escudo protetor. Depois disso, Kevin decola e começa a disparar tiros indiscriminadamente contra os prédios da academia. Toru, desesperado, grita para ele parar, mas Kevin, com um sorriso cruel, se vira e começa a atirar diretamente nele. Rapidamente, Toru se protege e, com a voz embargada, pergunta a Kevin se ele não tem absolutamente ninguém que vale a pena proteger. Em resposta, Kevin, com um ar frio, diz que não tem nada a ganhar com isso, e sem hesitar, dispara um feixe destrutivo em direção ao dormitório dos estudantes. Nesse exato momento, Rito surge do nada, e num piscar de olhos, ativa a habilidade especial de sua chama, desviando o ataque com maestria. Logo depois, Rito cai de joelhos, completamente exausta, e diz aos alunos para darem um jeito no Kevin, enquanto ela, por sua vez, cuida das coisas aqui no chão. Então, enquanto ela sangra, Rito, com um sorriso de força, dá um polegar pra cima pros alunos e eles a aplaudem, cheios de esperança. Enquanto isso, Toru e Julie desviam de mais e mais tiros de Kevin, que então pergunta, debochado, se eles realmente acham que podem escapar dele. De repente, Julie surge bem diante dele e o ataca com sua espada, mas ele bloqueia o golpe e apunhala o braço dela com a própria espada. Apesar de ferida, Julie, com um último esforço, corta uma das armas dele e cai no chão, exausta. Assim que Toru corre desesperadamente para alcançá-la, Kevin faz chover fogo sobre ela, sem piedade. Toru então a protege com uma barreira, mas Kevin, traiçoeiro, o atravessa por trás, fazendo sua chama desaparecer completamente. Depois que ele joga Toru no chão, sem vida, Julie o observa sangrar e chora, desesperada, enquanto Kevin os provoca com um sorriso cruel. De repente, Julie invoca suas espadas e começa a emitir uma aura maligna, ainda mais forte novamente. Ela então se choca violentamente contra Kevin, que a bombardeia com uma saraivada de tiros de sua arma. Quando ele decola, Julie, furiosa, vai atrás dele e continua a atacá-lo sem parar. Eventualmente, Julie perde uma de suas espadas e Kevin tenta acabar com ela de uma vez por todas. Mas ela, de repente, começa a saltar e ricochetear em círculos mágicos, atacando Kevin de todos os lados. Pouco depois, Julie, com um golpe certeiro, abre o peito dele, fazendo-o explodir em pedaços. Enquanto Toru se levanta com muita dificuldade e luta para conseguir andar, Kevin também tenta se reerguer, mas Julie o encontra e, determinada, tenta acabar com ele de uma vez por todas. Nesse exato momento, Toru a chama, desesperado, e pede pra ela parar. Então, quando Julie se vira bruscamente pra ele, por precaução, se protege com um escudo. De repente, ela ataca o escudo com fúria, enquanto Toru pensa em como a Julie, de certa forma, o transformou em um verdadeiro protetor. Determinado a protegê-la a todo custo, ele abaixa seu escudo e a abraça com força, para fazê-la se acalmar de vez. Pouco depois, Julie, aos poucos, recupera os sentidos e fica completamente chocada ao ver que Toru está vivo, bem ali. Vendo essa cena, Kevin se lembra de alguém que ele uma vez protegeu, então ele fica furioso, e sem pensar, atira neles de novo. Mas Toru e Julie, juntos, combinam suas forças, e com um poder impressionante, conseguem repelir o ataque. Enfurecido com essa resistência, Kevin tenta atacar de novo, mas Julie tropeça, e rapidamente diz a Toru para usar a espada dela, já que as almas deles estão completamente ligadas.
Então Toru pega a espada dela e com um golpe final destrói completamente o traje de Kevin. No dia seguinte, lá na clínica, Miyabe, toda arrependida, pede desculpas a Toru por ter causado tantos problemas. E Toru, com um sorriso gentil, responde que no fim das contas todos eles ficaram muito mais fortes. Mais tarde ele tenta visitar a Julie, mas percebe que ela não está recebendo visitas de ninguém. Alguns dias depois, enquanto Toru se encontra com Lilith, ela compartilha algumas informações importantes sobre Kevin com ele. Ela revela que Kevin, no passado, perdeu um irmão mais velho de quem era muito próximo, e que ele acabou caindo no submundo quando sua família se desfez completamente. Depois que ele a agradece, Lilith, com um sorriso, revela que a Julie finalmente recebeu alta do hospital. Então Toru corre apressado pra vê-la. Mas no caminho, ele ouve o tilintar característico da faixa de cabelo dela. Curioso, ele sobe uma torre e, pra sua surpresa, a encontra lá, sozinha. Nesse exato momento, Julie revela que, ao contrário de todos os outros na academia, ela adquiriu seus poderes por pura vingança, depois da trágica morte de seu pai. E ainda acrescenta que ela é uma daquelas pessoas raras que conseguem despertar o poder oculto que existe dentro de si mesmas. Ela então confessa com a voz embargada que escondeu tudo isso dele porque pensou que ele a abandonaria assim que descobrisse a verdade. Ouvindo isso, Toru, com o coração apertado, pede desculpas por tê-la deixado usar seus poderes, mesmo sabendo que isso a machucava, e jura que vai ficar muito mais forte para protegê-la, custe o que custar. Então ele estende a mão para ela e pede com carinho para que ela continue sendo sua parceira de dueto, para sempre. Assim eles juntam suas chamas e recitam o juramento mais uma vez, com toda a emoção. E você, no lugar do Toru, teria rejeitado a Miyabi pela Julie? Conta pra gente o que você pensa nos comentários. E se curtiu o vídeo e quer mais, já sabe, deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido até o final, viu? A gente se vê no próximo.